Oiê, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E minha gente, dessa vez aqui é um vídeo diferente, né? Como é que foi minha experiência sendo mãe na adolescência, a minha realidade que eu passei. Eu vou contar tudo pra vocês aqui. Se você tá grávida na adolescência ou se você foi mãe como eu na adolescência, esse vídeo aqui é pra você. Eu engravidei da adolescência. E esse é o meu relato de hoje. E minha gente, eu confesso pra vocês que eu não imaginava que eu ia ser mãe na adolescência, tá? Mas aconteceu. Eu vou contar um pouquinho como é que foi pra vocês. Hoje eu tô com 28 anos e quando eu engravidei eu tinha apenas 15 anos. Tava perto ali de fazer 16 anos, que foi quando eu tive o meu primeiro filho. Confesso pra vocês que foi algo que, assim, me pegou de surpresa mesmo. Porque, tipo assim, minha mãe também, ela engravidou na adolescência. E eu vi a realidade da minha mãe com 4 filhos, foi mãe muito nova. Então eu dizia pra mim mesmo, não quero, não vou engravidar na adolescência. Mas eu fui imprudente e acabei engravidando. Vou contar pra vocês como é que eu descobri também. Como é que foi a reação dos meus pais, amigos, em questão de escola também. Foi bem complicado, né? Mas bora lá. Então, como eu falei pra vocês, eu engravidei quando eu tinha ali uns 15 anos de idade. Nessa época eu namorava. Eu tinha ficado noiva dessa pessoa. Minha gente, eu fui noiva, eu acho, com 14 anos dessa pessoa. Muito nova. Porém, minha gente, eu comecei a, tipo assim, eu fui muito avançada. Como assim muito avançada, Gisele? Eu comecei a trabalhar muito nova, ser independente muito nova. Quando eu comecei a trabalhar eu tinha apenas 9 anos. E tipo assim, não foi algo que a minha mãe, tipo, forçou, nossa, você tem que trabalhar, não. Era algo que eu queria, tipo assim, eu queria ter as minhas coisas. Até então, minha gente, eu ganhava, eu costurava, né? Minha mãe tinha um fabrico, eu costurava, eu ganhava super bem. Eu conseguia comprar as minhas coisas, eu conseguia comprar, eu comprei meu primeiro tablet, foi eu que comprei. Celular também, o primeiro que comprou foi eu, não ganhei. Então, tipo assim, eu era bem independente. Então, acabei que eu noivei, depois eu terminei o noivado, e nesse término que a gente terminou, acabou que a gente teve umas recaídas, e nessas recaídas eu acabei engravidando. Então, a gente tava ali ainda meio separado e tudo, e quando a gente tava voltando, acabou que eu comecei a desconfiar, né, que a minha menstruação ela não descia. Então isso já começou a ficar meio em alerta. Porém, ainda na minha cabeça dizia, não é possível, não tô grávida. Mas chegou um ponto que eu já tava começando a sentir a barriguinha inchada assim, começando a sentir aqueles movimentos na minha barriga. Digo, opa, alguma coisa tem de errado. Porém, nada de eu contar pra minha mãe, nada de eu contar pra ninguém, apenas pra o pai do meu filho. E eu trabalhava costurando. Aí teve um dia que eu falei pra ele, a gente precisa fazer um ultrassom pra ver e tal, essas coisas, minha gente. E quando a gente foi fazer a primeira ultrassom, eu já estava ali com quase 5 meses de gestação. 5 meses, minha gente, isso mesmo. Então, tipo assim, durante os primeiros 5 meses eu nem fazia pré-natal, porque assim, eu tava naquela negação, que é super normal, né, principalmente na adolescência. Eu tava naquele período de negação, eu fiquei, meu Deus. E quando o médico ali já viu, né, nossa, você tá grávida e tudo, é um menino. Tipo assim, a minha primeira ultrassom já deu pra saber quantos meses eu tava e que já era um menino. Então, tipo assim, aquela ali caiu um peso, um choque, assim, um choque de realidade, tipo, sabe? Aquela negação mesmo. Aí voltei pra casa, não disse nada à minha mãe, nada ao meu pai. E então, eu fui trabalhar. E simplesmente no mesmo dia que eu cheguei na minha casa à noite, a minha mãe já estava sabendo. Então, tipo assim, alguém ali, eu acho que trabalhava comigo nessa época, contou pra minha mãe antes de mim
que era algo que eu não queria, porque vocês imaginam uma mãe saber por outra pessoa que a sua filha adolescente está grávida? Então, tipo assim, não deu nem tempo de eu contar a minha mãe, porque era algo que eu ia, né, conversar com ela e tudo direitinho, e alguém já foi lá e falou pra ela antes de mim. Aí chegou minha mãe, eu lembro até hoje, eu tava deitada na cama, aí minha mãe chegou pra mim e perguntou assim: olha, tu tá grávida, é verdade? Minha gente, quando ela falou isso, eu simplesmente, tipo, falei assim: tô. Só isso. Ela disse: e tu fala assim, não sei o que, eu tive que saber por outra pessoa e tudo. Mas gente, deu tempo, minha gente. No mesmo dia que eu descobri, alguém já foi lá e contou pra ela. Então, tipo assim, eu ainda tava tentando cair na realidade quando alguém já foi e falou pra minha mãe. Então, tipo assim, isso aí foi uma coisa que me deixou mais... Tipo assim, eu já estava abalada e fiquei mais abalada ainda quando a minha mãe ficou sabendo por alguém que não foi por mim, sabe? Então eu fiquei muito triste por conta disso. Então, a minha mãe ali naquela desespero, né? Porque ela já tava com raiva porque não ficou sabendo por mim. Então minha mãe já tava ali meio aflita, né? Ter uma filha adolescente, engravidando e alguém ter dito a ela e não ter sido eu. Aí ela disse o quê? Vá-se embora e more com o pai do seu filho. Você tá grávida? Vai embora. Ela mandou eu ir morar com o pai do meu menino. Só que eu confesso assim pra vocês que não era algo que eu queria, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, a gente tinha se separado e tava ainda voltando, e do nada já veio uma gravidez. Então, tipo assim, não era algo que eu queria morar com ele, sabe? Mas hoje em dia eu até entendo ela. Até hoje em dia, minha gente, eu digo a ela que ela me expulsou de casa, eu digo: não expulsei você não, eu coloquei você pra ir morar com o pai do seu filho. Eu digo: me expulsou. Comenta aí, ela me expulsou, não me expulsou? Aí sim, eu fui morar com a família da pessoa, né? Eu já tava com 5 meses, aí eu comecei a fazer todo o pré-natal, tudo direitinho, ir ao médico, eu tive meu menino, ainda tava casada com a pessoa, né? A gente foi morar junto, depois em uma casa e tudo. Só que depois de um tempinho, aí eu falei que não queria mais de tudo, que eu queria me separar e tudo certo. Mas deixa eu dizer pra vocês que engravidar na adolescência foi um pouquinho complicado pra mim em várias questões, né? Primeiramente por conta dessa parte que eu tive que morar, né, com o pai do meu filho. Eu queria que a minha mãe tivesse deixado eu ficar em casa, porque eu acho que eu teria tido mais apoio, sabe? Psicologicamente também, porque aquilo também me pegou de surpresa. Eu não estava preparada para ser mãe. Então eu queria minha mãe assim por perto, meus pais e tudo. Só que nessa época também meu pai estava bem doente. Inclusive ele faleceu um tempinho depois. Minha mãe estava cuidando dele, indo para o médico e tudo. Mas foi algo bem complicado para mim. Em questão de amizade também, nessa época eu estava estudando e não estava estudando, sabe? Eu estava mais que faltando na escola por conta do trabalho também, mas eu tive que parar definitivamente os estudos. A amizade também, minha gente, as amizades somem tudo. Se você ainda tem amizade depois que engravidou na adolescência, pode, tipo assim, dar graças a Deus a essas amigas mesmo, porque essas daí são amigas. Mas confesso pra vocês que muitas das minhas amizades que eu tinha acabaram que, mas eu não tinha, sabe? Eu não tinha amizade. Sumiram tudo. Eu fui morar, né, com a pessoa e tal, mas minha mãe, ela me ajudava muito, tá? Até quando eu tive o bebê também, eu fiquei na casa dela. Inclusive, minha gente, eu tive o meu menino cesárea, e eu confesso pra vocês que os primeiros 8 dias pra mim foi absolutamente, não sei explicar pra vocês, mas foi algo muito, muito, muito estressante. Tive meu filho cesárea. Acabou que assim que no outro dia, quando eu fui ter alta, que eu me levantei da cama, eu senti muita, muita dor de cabeça, que eu não conseguia nem ficar sentada, que já me dava muita dor.
Acabou que eu fiquei, né, de repouso lá na minha mãe. E, gente, foi 8 dias extremamente, tipo, eu não sei nem explicar pra vocês. Eu sofri muito nos primeiros 8 dias. É, Muita dor de cabeça. Eu não conseguia amamentar o meu filho porque eu não conseguia sentar, que a dor subia pra minha cabeça. As pessoas falam que foi a anestesia que acabou subindo na minha cabeça e causando essas dores. Mas eu enjoava muito. Eu vomitava muito, muito, muito. Eu não conseguia ficar sentada. Na hora do banho, principalmente, que a minha mãe que ia me dar banho. é, eu tô lembrando, eu tô contando isso pra vocês e tá vindo tudo na minha cabeça, minha gente, porque foi perturbador esses primeiros 8 dias pra mim. Eu acho que eu nunca sofri tanto na minha vida como eu sofri nesses 8 dias. É, Ela me dava banho, ela cuidou muito bem de mim. Meu pai lá doente, mas minha mãe, tipo assim, cuidava muito bem de mim. Tipo, eu percebi nessa época, eu acho que dá vontade de chorar. Eu percebi nessa época que, tipo assim, eu não tava sozinha. Que eu tinha ela comigo, sabe? Aí eu. Ai, calma. Ai, eu acho que eu tô emotiva. Então, tipo assim, ela me ajudou muito no meu pós-parto, né? Então, tipo assim, gente, meus seios eu tive muito, muito, muito leite. Então, pedrava, eu tinha que tirar também na bombinha, porque até pra me sentar pra dar de mamar meu filho, tipo, eu não conseguia tanta dor. Eu só conseguia quando me virava de lado e eu colocava ele pra mamar deitado. Eu colocava ele pra mamar deitado, porque eu não conseguia ficar sentada. Então, tipo assim, nesses primeiros 8 dias foi terrível. Eu lembro que eu fui no hospital, tomar injeção pra parar a dor. Foi que aí eu melhorei. Agora, o tanto de chá que eu tomei nessa época, vocês estão entendendo. Chegava a minha avó, aí minha avó dizia, olha, toma chá de, como é, meu Deus, cebolinha, não sei o que, com alho, não sei o que. Minha gente, o tanto de chá que eu tomei, vocês estão entendendo. Aí então, né, hoje em dia meu filho tem 11 anos, vai fazer 12. E eu digo pra vocês, tipo assim, ele é uma bênção na minha vida, minha gente. Ele é uma bênção na minha vida, tipo, eu teria ele 10 milhões de vezes ainda. É um amor inexplicável pelo meu menino. Ele é muito amoroso. Todo mundo ama ele. Todo mundo ama ele. Meu menino é uma bênção de Deus. Mas, o que é que eu digo pra vocês? Se você é adolescente e você não tá grávida, se cuida. Porque assim, acaba que a gente tem que abrir mão de algumas coisas pelo nosso filho. Você que é mãe, sabe, né? Que tipo, a gente, se puder dar o céu e a terra, a gente dá. Quando adoece, a gente diz assim, eu preferi que fosse em mim do que no meu filho. Então, pra gente colocar um serzinho no mundo, a gente tem que ter consciência das coisas. Então, se você é adolescente e não tá grávida, se cuida, se você tem um namoradinho, conversa com a sua mãe, pede conselho a ela como se cuidar, para levar no ginecologista e tudo, porque você ter uma pessoa que vai depender ali de você é uma coisa que a gente não tem controle. Tudo que a gente puder fazer por eles, a gente faz. Então, se a gente puder evitar, eu digo para vocês, evite uma gravidez na adolescência, porque também a gente tem que abrir mão de muita coisa. Se você tem uma rede de apoio, que você vai continuar fazendo o que você faz, você vai continuar estudando, você vai continuar fazendo uma faculdade, um trabalho e vai ter um auxílio para ficar com seu filho, eu ainda digo repense, repense. Mas não aconselho nenhuma menina a ter filho na adolescente. Mas se você tá grávida, né, na adolescência, se você engravidou como eu, já tá grávida, então não tem muito o que fazer. Não se desespera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Você vai dar de conta. Você é forte, você é corajosa. E tem um serzinho lindo, 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 que você vai amar muito, muito, tenho certeza disso. Mas se você é, é mãe também, se já é mãe, né, como eu, a gente sabe o amor que a gente tem. A gente fala assim, que nem eu falei pra vocês aqui, que se eu fosse ter meu filho eu teria 10 mil vezes, né? Mas é aquele negócio, depois que a gente engravida não tem muito o que fazer. Então não adianta a gente tirar, não adianta. É melhor a gente ter,
cuidar, dar amor, dar carinho, que hoje em dia, hoje em dia eu digo que meu filho é uma bênção de Deus. Eu digo até assim, eu digo, a maternidade tá dando retorno, porque ele me ajuda muito, minha gente, em casa. Ele é um menininho, como eu disse pra vocês, ele me ajuda a lavar o banheiro, arrumar a casa, e eu já começo a ensinar agora cedo, pequenininho, para quando se casar e ter seus filhos, educar seus filhos da mesma forma, já ensinando desde pequenininho, tá? O que é o certo. Então é isso, minha gente. Esse é o meu relato. Engravidei com 16 anos. Meu filho hoje tem 11 anos. E o conselho que eu digo é: se cuidem, se previnam, que a gravidez na adolescência não é fofinho. Não romantizem a gravidez na adolescência. Se previnam, se cuidem. Outra coisinha também, não tenham vergonha de conversar com a mãe de vocês sobre isso, tá, minha gente? Porque a mãe de vocês já passaram por isso também. Então, ela sabe o que você tá passando. Senta com ela, conversa com ela, pede apoio à mãe de vocês, tá? Aí eu acho que a mãe da gente é a nossa melhor amiga, independente de qualquer coisa. Porque a minha mãe, no meu pós-parto, até hoje, ela me ajuda muito. Então, muitas amigas somem. Muitas amigas. Não tem esse negócio de titia ama, titia cuida, não. Não tem isso. Claro que um ali ou outra fica, tá? No meu caso, não teve um ali ou outro, não. Mas, digo pra vocês, se previnam, se cuidem. E é isso. Até o próximo vídeo. E hoje, esse foi o meu relato. Beijinho!